Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos pensar a respeito do seguinte: cuidado com a prática do telefone sem fio. Como assim? Vem comigo até o final, sai daí não! Só que antes, né, querido, não deixe de se inscrever, tá assistindo o vídeo e não está inscrito ainda. Se você que ainda não está inscrito, clica aí no botão, é bem rápido, você vai clicar no botão de se inscrever e ponto, já vai estar inscrito. Aproveita e clica no sininho, marca a opção todas, eu recomendo fazer isso, isso vai te ajudar e você vai poder se disciplinar para estar estudando a Palavra de Deus. Todos os dias às 6 da manhã a gente tem trazido um vídeo aqui explicativo para você entender melhor. Legal, né? Então, querido, curta, comenta, compartilha, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis para que toda a terra seja cheia da glória e a gente leve a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Nos ajude a alcançar vidas? Vamos juntos nessa tarefa aí. Texto desse vídeo, Apocalipse 22, versículo 18. Apocalipse 22, 18 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Na realidade, os versículos 18 e 19, eles estão interligados, mas a gente vai separar para efeito didático. Não vai ficar um vídeo longo demais, assim a gente consegue fazer 2 vídeos curtos, porque tem umas questões que são específicas, algo que é muito específico. Mas uma coisa que é em comum entre os 2 versículos é a ligação com Gênesis. A ligação lá com Gênesis capítulo 2, 17 e Gênesis 3, versículos 3 e 4. E também uma repetição de uma ordenança de Deus lá de Deuteronômio 4, 2. Vamos ler então todos esses textos? Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 17. O que nós temos aqui, né? Em Gênesis 2, 17, nós temos aqui a ordenança, né? Deus dá uma ordem direta aqui para o ser humano. Então a primeira ordem de Deus para os seres humanos, porque ele dá aqui mais outras ordens para a natureza, mas aqui é uma lei, é um mandamento, é a primeira lei, o primeiro mandamento para o ser humano. Está aqui, né? Versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, ponto e vírgula. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, ponto e vírgula, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 3. Vamos ler o versículo 2? Diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, vírgula, nem tocareis nele, vírgula, para que não morrais. No versículo 3, Eva vai dizer a versão dela, como ela entendeu o mandamento de Gênesis 2,17. Se você é uma pessoa bem atenta, ou mesmo que você não tenha prestado muita atenção, dá uma pausa nesse vídeo e lê os 2 versículos bem rápido, assim, um atrás do outro, e vamos fazer aquela brincadeira, jogo dos 3 erros. Vê se você descobre os 3 erros que tem aí nessa interpretação de Eva em relação à ordem dada por Deus. Mas vamos lá, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora repare que a própria serpente, ela vai falar para Eva a mesma expressão inicial de Deus. Deus disse: certamente morrereis. E a serpente aqui, ela vai dizer certamente, que é praticamente a mesma coisa, de que é certo que não morrereis. Ou seja, a serpente se aproveita daquele equívoco causado por Eva, e aí ele já distorce a palavra de Deus, distorce o mandamento. Ou seja, o objetivo de Satanás é sempre levar o homem a ter uma distorção com relação à sua finalidade, com relação ao objetivo, com relação ao final das coisas. Porque quando o homem não entende para onde ele vai, ele pega qualquer caminho. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer ônibus serve. Se você não sabe que doença que você tem, qualquer injeção serve. Dá qualquer coisa aí. Tanto faz, não sei o que eu tenho, mas quando você sabe o que tem e quando você sabe para onde você vai pegar o ônibus certo, você vai querer a injeção correta, você vai querer a vacina correta, você vai querer as coisas corretas. Se você sabe, você tem conhecimento,
você vai querer a coisa correta, você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai engolir qualquer coisa. Então o diabo, ele parte de um pressuposto que é básico, que é comum a todos, e ele entra com uma conclusão desvirtuando a finalidade para o qual aquela solução apresentada ali deveria ter. Então, a distorção de Satanás nem sempre é no método ou na coisa em si ou na coisa específica, mas é na distorção da finalidade. Exatamente esse é o ponto que Deus está falando lá em Apocalipse. Falando, olha, ninguém acrescente ou tire nada. O que Eva está fazendo aqui? Deus não falou que não podia tocar naquela fruta, mas Eva acrescentou, e nem toqueis. Por quê? Porque provavelmente quando Deus mostrou o fruto, lá em Gênesis 2:17, né, no 16 fala, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, é uma ordenança, uma lei, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Repare que quando Eva fala no versículo 3, ele diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não diz que poderão iam comer livremente. Por quê? Porque provavelmente na visão de Eva, a sensação de liberdade estava sendo tolhida por Deus. Então ela teve um sentimento de uma aparente vontade de liberdade. O que a gente vai perceber comparando Gênesis 3 com Gênesis 2, mais especificamente Gênesis 3, de 2 a 4 e Gênesis 2, 16 e 17, o que a gente vai perceber é que quando Deus mostra o fruto, ali no caso para Adão, né? Eva foi formada ali um pouco depois, e Eva tomou conhecimento daquilo dali por Adão, provavelmente que a gente vai perceber aqui, é uma coisa que no texto começa a dar a entender para a gente, é que Adão já naquele momento lá de Gênesis 16, Gênesis 2, 16, 17, Adão já ficou de olho grande, aquilo chamou muito a atenção, e ele provavelmente conversava com Eva e ficava falando, olha só, que beleza, né? Ah não, Deus disse que não podia nem tocar naquilo dali, e que não sei o que, e Eva começava a questionar, mas a gente não é livre, a gente não tem liberdade, por que a gente não toca naquilo dali? Então provavelmente, entre o versículo 22 de Gênesis 2 até Gênesis 3, muita água passou debaixo dessa ponte, muito diálogo rolou, e Eva estava assim, e questionando aquela ordem de Deus ali, e começou a mudar. Quando a serpente pergunta para Eva o que foi que Deus disse, Eva já falou, a interpretação dela, repleta de revolta, repleta de vontade de romper com o mandamento, vontade de romper com aquela ordenança, como se romper com uma ordenança impedisse a consequência. Não é porque você tem raiva de Deus, significa que se você furar o dedo, vai deixar de doer ou vai deixar de sangrar. Porque quem faz você sangrar é Deus. Então eu tenho raiva de Deus, você nega a Deus e aí fura o dedo. Vai doer do mesmo jeito, entendeu? Vai sangrar do mesmo jeito. Então não adianta se revoltar contra Deus. Tem certas coisas que a gente precisa entender. A maturidade vai fazer a gente entender. Então a primeira coisa que a gente vai observar é que lá em Gênesis capítulo 22, a ordem de Deus é que a gente permaneça fiel à palavra. Cuidado com os diálogos a respeito da palavra que começam a mudar muito o sentido da palavra. Mas e Deus quer isso? Deus não quer isso? Deus é amor. Nunca que ele vai lançar alguém no inferno. Que isso? A pessoa usou o versículo bíblico Deus é amor, mas ela comete ela muda a finalidade de todo o objetivo de Deus. Que isso? Como com Deus que ama vai lançar alguém, um ser humano no inferno? Como que Deus te ama tanto, ele não vai querer que você se sacrifique tanto por ele. Deus quer que você viva a vida. Para que fazer sacrifício? Para que dar dízimo? Já viu? Esse tipo de questionamento, esse tipo de perguntas que não leva a lugar nenhum. A Bíblia está sendo clara, a gente não precisa fazer pergunta para aquilo que está sendo claro, para aquela ordem que está sendo óbvia, que está sendo claro. Cumpre a nós obedecer e cumprir. Deus só está falando aquilo que não poderia fazer. O restante poderia fazer tudo. Repare que Deus falou, de toda a árvore você pode comer livremente, mas dessa daqui não coma, porque no dia que comer vai morrer. Ou seja, há uma ordem e uma consequência naquilo dali. Mas o ser humano começa a ficar tentando conjecturar numa tentativa que acaba se tornando frustrada de mudar a lei de Deus, de mudar
a ordem de Deus. Não vai funcionar, querido. A gente não consegue mudar as consequências pré-determinadas de específicas ações. Segunda coisa que a gente precisa observar aqui, esse texto a gente pode usar, a gente tem a liberdade para usar, entendendo que se refere a toda a Bíblia. Não vamos fazer acréscimo a toda a profecia. Obviamente que esse entendimento ele parte de um pressuposto de respeito, de reverência à palavra de Deus. Eu não vou mudar a palavra de Deus, até porque esse princípio quebrado lá em Adão e Eva, que acrescentaram e tiraram coisas do mandamento de Deus, esse princípio permanece para sempre. Agora, esse versículo, esse texto de Apocalipse 22, ele está falando especificamente deste livro de Apocalipse. É óbvio que o versículo se refere a este livro, mas o princípio de respeitar a palavra de Deus e não modificar e não mudar as ordens de Deus, as profecias, a palavra do Senhor, esse princípio ele é válido em toda a Bíblia. Por quê? Porque a gente vai ver esse princípio em Deuteronômio 4, 2. Deuteronômio 4, versículo 2. Moisés exorta o povo à obediência. Então, no versículo 2, ele vai dizer: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, esse já é um princípio. Porque, querido, ser humano é difícil. Ser humano é uma criaturinha complicada. É a criatura mais complicada para você fazer obedecer. É mais fácil você doutrinar um leão, domesticar, sabe? Um leão, domesticar uma pantera, domesticar uma hiena, do que você fazer um homem rebelde obedecer princípios, obedecer mandamentos. Olha que complicação. Como o ser humano gosta da sensação, e parece não, né? Cientificamente isso já tem explicação de que o homem ele sente um prazer, ele libera uma química quando ele quebra uma regra, quando ele quebra um princípio, quando ele quebra uma lei, há um prazer, há uma liberação de prazer nisso daqui que acaba viciando a pessoa. Então o ser humano acaba ficando viciado em quebrar princípios, quebrar regras. Isso aqui ele vai aplicar a todas as áreas da sua vida, em todas as situações da sua vida. Então cuidado com a primeira vez que você começa a quebrar, e cuidado com esse gostinho, esse prazer, essa liberação aí de hormônio da alegria, que vai fazer você se alegrar e ter prazer ao quebrar uma regra, ao quebrar um princípio. Isso deu para entender? O texto de Apocalipse 22, 18 e 19 é específico ao livro do Apocalipse, mas os dois versículos abordam um princípio que é válido para toda a Bíblia. E a terceira coisa que a gente vai chamar a atenção para a gente finalizar é que Jesus ele vai chamar a atenção de João o seguinte: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. A todo aquele que ouve. Querido, aquele que ouve, presume-se alguém que parou para prestar atenção, alguém que volta a sua atenção para aquilo dali, alguém que deseja estudar, alguém que quer aprender, alguém que se voltou para ali. Não é ouvir por ouvir, porque alguém está lendo, e eu estou passando no metrô e alguém leu, passei no trem e alguém leu, passei, escutei de longe alguém lendo algo do Apocalipse. Não, mas é alguém que volta a sua atenção para o texto do Apocalipse. Jesus faz o alerta e ele testifica essas coisas às igrejas, ou seja, a noiva de Cristo, aqueles que desejam aprender mais e mais do Senhor. E ele testifica dizendo, né, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. A infidelidade a uma ordenança de Deus tem consequências. Muito cuidado com isso, querido. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.